Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Growth você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use o cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Quartzo da Firma, você morre. Sobre GH, né? Sempre vamos falar de GH. Onde que tá uma gigante dificuldade de encontrar. Sizing praticamente não vem mais. Acabou, né? Já era, né? E até mesmo as canetas mais simples, como Geno, Omni, enfim. E o que mais está no mercado é o Cris, né? Então o pessoal fala, a gente usa, não usa, tal, não sei o quê. Queria que você conseguisse especificar de uma forma simples, né? A diferença real dos GHs, tanto size e tal, não sei o que, a gente sabe a questão lá do tempo, da retenção, enfim. Mas, por exemplo, para uma pessoa, né? Tem um amigo meu que tá vivendo um lifestyle e ele só tá achando o Cris no mercado, é bom, é ruim. A diferença de um pro outro. Cara, eu vou te dizer que o Cris, eu não tenho nenhuma experiência com ele, é bem recente, né? E a gente tem que ver com o tempo, mas o sizing é que era o cara diferente, porque ele tem uma tecnologia embarcada um pouco mais moderna, mais difícil, célula humana na produção, e as outras usam levedura, fermentação. Então, tem essa disparidade dele para o resto é meio que uma tecnologia semelhante. Existem polimorfismos da produção do GH, ou seja, todos são 191 aminoácidos. Os mesmos, iguais. Só que a dobradura tridimensional no espaço é ligeiramente diferente, dependendo da tecnologia. E é por isso que às vezes a pessoa fala, me dei melhor com essa marca, e o outro fala, puta, essa marca me dá retenção. Porque o encaixe dele no receptor seria então chave e fechadura, né? O encaixe dele vai ser ligeiramente diferente para cada pessoa. Então, tem gente que vai dizer, eu fico mais cheio com esse, eu fico mais seco com esse. Tem gente que vai ter colateral, vai ter síndrome do túnel do carpo, vai ter dor. Tem gente que não vai. Aqui formiga e incha, né? Eu tive essa... Pô, você acorda, parece que tá pegando fogo na mão, assim. Nossa. E varia de pessoa para pessoa, porque são pequenas diferenças estruturais, não na sequência de aminoácidos, que ela é idêntica em todos, mas na dobradura dessa proteína, desse peptídeo tridimensional. Então, a pessoa tem que testar todos. E, às vezes, o mais barato funciona até melhor. Eu já tive experiência de atleta que usava só sizing, não tinha na farmácia, aí foi comprar um Omnitrop, e se deu muito melhor, e inclusive reduziu a dose do GH. Caraca. Então estava pagando menos e ainda precisou usar menos. Então é bem individual essa questão, né? Tem que testar. Eu não diria que tenha um que não presta. Às vezes não presta para uma pessoa, para outra vai dar boa. Então tem que testar. Se o melhor custo-benefício é esse agora, vai nesse. Vai que ele serve. E qual que é o melhor horário do GH, garoto? Então, para quê? Para criança crescer é à noite. Não, para o bodybuilder secar. Então, aí vamos lá. Primeiro, eu não uso GH à noite numa pessoa que tem produção natural. Se a pessoa tem deficiência, aí você vai usar a droga da mesma forma que o corpo produziria. Sim. Então, para criança crescer, vai ser à noite. Agora, se o cara já produz à noite, durante o sono, por que eu vou inibir a produção dele dando GH exógeno? Aí tem uma galera que defende o contrário porque fala que a produção é muito baixa. Sim, mas você está inibindo a sua de qualquer forma, né? Então eu deixo o corpo no ritmo, no ciclo circadiano dele funcionar, e eu suplemento em outro momento. E aí eu gosto de GH, a rotina do bodybuilder, né? Acorda, aplica, faz cardio. Faz diferença na lipólise? Isso vai depender do balanço energético, da dieta. Então não vai fazer diferença. Em jejum. Se eu estou em jejum. A questão é, em jejum, o GH, como ele aumenta a lipólise e eu tenho um maior fornecimento de ácido graxo livre na circulação sanguínea, em jejum eu momentaneamente gasto mais gordura. Só que durante o dia eu reponho essa gordura com a alimentação. Então, se vai fazer diferença ou não, o horário depende da dieta da pessoa. Mas eu gosto dessa rotina porque ela gera tração no resto. Então, quando o cara acorda, aplica, faz cardio, ele acerta o resto do dia. Aí ele acerta a refeição, acerta treino, acerta tudo. Se ele
Acorda. Bom, vamos por partes. Tem gente que... especialistas que falavam que você não pode tomar GH 1 hora antes de qualquer refeição de carboidrato. Então, mas daí existe uma confusão da produção natural versus a injetável, tá? Quando você fala isso, você não pode usar GH, é porque a liberação de insulina, graças à refeição que a pessoa vai fazer, vai inibir a GH-relina, que é um hormônio natural produzido em jejum para estimular a produção de GH. Ou seja, o cara está confundindo a inibição da tua produção natural com aplicar GH exógeno. De forma externa. Então, se eu já apliquei o GH, foda-se que a minha comida inibiu a GH-relina. Porque eu estou usando exógeno, eu não vou produzir naturalmente. Então, por isso que eu falo, quer usar GH para hipertrofia? Eu posso aplicar e comer na hora, não tem nenhum problema. Comeu, acabou ali e tal. Aí, que seria a próxima dúvida. A questão do GH, alguns também defendem pré-treino por causa do estímulo do IGF-1. Então, eu gosto logo após o treino daí. Digamos que eu tenha uma dose grande de GH, eu vou fracionar em 2 vezes. Eu faria em jejum e pós-treino. Tá? Nunca pré-treino. O que seria, tipo, a dose grande? Eu acho que eu não usaria mais do que... Eu usaria até 5 Whey numa única aplicação. Tipo de 6 para cima, eu já vou dividir em 2 vezes. 3, 4, 4. Isso. Por aí. 20, 20. Caramba. Senhor, velho. Mas assim, então no caso, essa questão de GH pré-treino não funcionaria? Não, ele funciona, só que para mim faz mais sentido, assim que eu acabo o treino, eu dar o pico do GH para estimular a minha regeneração tecidual. Né? Porque por que eu vou dar esse pico antes do treino se eu ainda vou treinar? Um acento de intensidade, até mesmo um gasto calórico que você vai ter ali, por exemplo, então não é tão efetivo em relação a como se fosse em jejum. Não. GH e insulina alguma refeição grande pré-treino. Não gosto de insulina pré-treino também. Porque para mim é um efeito cosmético da insulina. Essa história da insulina pré-treino, dá um pump do cacete. E daí? Mas o que isso significa em hipertrofia? GH e insulina pós-treino. Perfeito. É como a gente sempre fez, garotão. Pacha, então... Não, eu sei, mas é porque ao longo dos anos eu fui vendo outros treinadores tem cara famoso. Tem, que faz pré-treino. Que faz pré-treino. Ele só usa pré-treino. Ele defende isso. É que sensivelmente, assim, é gostoso, né? Ele fala exatamente o pump. Porque dá pump e tal. Só que o que é o pump? Esse pump é só mais água dentro do músculo. Para mim isso não é tão relevante e ainda eu aumento o risco do cara não treinar bem e ter uma hipoglicemia. Pós-treino eu posso usar uma dose maior porque eu vou comer imediatamente. Então eu prefiro... você tem menos risco usando pós-treino. E para mim o benefício do pump ele é cosmético. Ele é sensitivo. Você se sente cheio, mas tem mais água, é só isso. Isso não gera uma hipertrofia maior. Sim. É só mais água. Só algo momentâneo. Então é legal para tirar foto, beleza. Mas eu acho que é mais assertivo eu me preocupar com a recuperação do treino ali. Então, faço o treino, terminou, aplico os peptídeos, mando aí um monte de aminoácido livre para absorção imediata, com carboidrato tipo destrose para absorção imediata. E aí eu vou comer em cima, ou vou fazer uma semissólida com whey, com banana, com doce de leite, o que for. Então, para mim faz mais sentido. Seria uma fórmula perfeita. Treinou, acabou o treino, GH e cardio? Posso ter um benefício aí, igual a gente falou, transitório, já que o GH vai aumentar o transporte de triglicerídeo e aí eu vou ter uma queima maior de gordura momentânea, sim, pode ser feito. Entendi. Mais eficiente do que a questão do pré-treino em si. Sim. Entendi. Porque são estratégias, né, Pacho? Eu lembro quando a gente fez também, a gente fez um monte de estratégia, né, cara? Jejum, cardio, pós-treino, cardio. Gastei dinheiro, hein, velho? Mas ficou seco. Fiquei, modéstia à parte, putz, foi um dos meus melhores shapes, cara. Quando você tinha os dread? Não, foi quando, não sei se vai dar, eu te mando aí. 2 anos, né? 2 anos atrás, minha última competição. Então, se a gente pega ali
a história do fisiculturismo, os físicos gigantes vieram com a chegada do GH e insulina. Isso. Como que essa combinação ali funciona no organismo ali, fisiologicamente falando? Eu tenho uma amplificação do IGF-1 quando eu misturo. Então, a gente tem estudos mostrando que a administração da insulina, e não precisa ser no mesmo momento, inclusive ao longo do dia. Só o fato da pessoa estar usando GH e usar a insulina, pode ser em outro momento do dia, eu tenho uma resposta maior de liberação de IGF-1 por causa dessa mistura. Então, eu amplifico o efeito. Porque quando a gente aplica o GH, o objetivo é ter o IGF-1. O GH ele vai atingir a corrente sanguínea, vai passar pelo fígado, e no fígado eu vou ter uma resposta de secreção de IGF-1. Então, eu vou produzir o IGF-1, que é o tal do Increlex, que a galera já ouviu falar. Então, o IGF-1 ele é muito anabólico e também é lipolítico. Quando você Então, o GH sozinho eu tenho um nível de liberação de IGF-1. Quando eu coloco a insulina junto, eu mais que dobro. Eu aumento Mesmo muito. que seja uma insulina ultra rápida, não precisa ser junto? Mesmo que seja ultra rápida, não precisa ser junto. Tipo, se eu usar, sei lá, Novo o GH de manhã, insulina ultra rápida pós-treino. Beleza. Tá valendo. Quando você for aplicar o GH, o pico de IGF-1 vai ser maior. Ou tipo, o cara fez o GH em jejum, fez o cardio, aí tomou ultra rápido para fazer a primeira refeição. Aquele basicão. Lembra que os caras me falaram ainda. O Kaminsky passa insulina em jejum. Maria. Porra, é porque ia comer, né, caralho? Sim. Os caras sem noção. Ô, Guizão, eu te mandei só pra te mostrar, Kaminsky. Já mandei pro computador aqui, já vou colocar na tela. Não, porque foi um físico que eu tive maior orgulho de mim, mano. Eu lembro E, dessa garotão, preparação. uma galera... Tipo, o cara compra o GH e ele quer saber se tá batendo. Tá. E daí muita gente erra a mão ali no exame. Tipo, vai lá e faz o exame e daí fala, o GH é falso. Comprei de farmácia, é falso, o exame não deu bom. Então, Qual que seria o protocolo pro cara saber se ele tá tomando um bom GH? aí a gente tem a medida direta, que é somatropina. Então, você vai pedir o exame de somatropina, que é o hormônio do crescimento. E aí você tem que aplicar e tirar o sangue num período aí de minutos, né? Então, o cara chega, tira a senha no laboratório, vai pro banheiro, aplica o GH e espera no banheiro, lá mesmo. Pra ir coletar. Tipo, se ele fizer intramuscular. Tem um tempo de diferença entre intramuscular e subcutâneo. Intramuscular é mais rápido. Então, eu sempre gostei de GH intramuscular, músculos fáceis de acessar. Bíceps, tríceps, aqui no antebraço é gostosinho também. Aqui, tinha gente que mandava aqui também. Também na aqui, mão. Né? Eu lembro. Mas antebraço aqui é bem tranquilo de fazer, né? Ou aqui por dentro. E porque eu já ouvi E também. aí já vai coletar. Isso é quanto tempo ele tem que fazer? Aí vai depender da marca do GH, porque tem diferentes meias-vidas. Então, mas via de regras, tem aí... A maioria dos GHs é num período de 30 minutos que você vai coletar. Então, tipo, o cara acordou, aplicou GH em casa, pegou o carro, foi pro laboratório, deu 1h30 na fila. Aí já se vai dar Aí ruim o vamos exame. admirar o físico do Carlão aí, ó. Não, foi um dia antes.